boa noite. Esse vídeo que nós estamos propondo aqui nessa noite se chama O Livro do Apocalipse é Falso. Bom, eu vou tentar com vários argumentos provar que o Jesus relatado no livro do Apocalipse é totalmente oposto ao Jesus nos apresentado nos Evangelhos. O Jesus que o livro do Apocalipse nos apresenta diz o seguinte: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. Bom, este Jesus é bem diferente do Jesus dos evangelhos, né? Os do evangelho tem como premissa amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7 e nunca pagar o mal com o mal. Como alguém que começa a pregar com essas premissas e ascende aos céus com essas mesmas premissas, pode ir lá no céu mudar sua pregação e vir a se vingar dos humanos? É dito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele diz que não veio julgar o mundo. E como que lá no céu ele poderia mudar suas premissas? Repito, Jesus disse que não veio para julgar ninguém, e veio sim para salvar. Ele fala que é as leis de Moisés que realmente nos condenam. Ele veio salvar o que estava perdido. Há um exemplo bem claro que o Espírito de Jesus é de paz e mansidão, nunca de guerra e morte. Veja, Lucas capítulo 9, versículos 54 ao 56. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu a todos e disse: Vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Então, fica bem nítido, né, que o Espírito de Jesus é de paz, mansidão, né, e longanimidade e etc. E que o Espírito nos proposto pelo livro do Apocalipse, né, desse Jesus, realmente é um espírito de vingança, né, de desforra e de totalmente antagônico ao Jesus apresentado nos Evangelhos. Há uma coisa muito interessante no livro do Apocalipse, é que o céu relatado pelo suposto, né, autor, né, que é João, né, ele relata um céu, né, que realmente tem somente coisas materiais. Ele viu lá tronos, ruas de ouro, cidade, árvores, pedras preciosas, etc. Então, tudo que a matéria tem, teria nesse suposto céu, né? Porém, nós cremos que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao céu. E eu penso, né, nós pensamos que o mesmo céu que o apóstolo Paulo foi, é o mesmo céu relatado pelo João também, né, suposto apóstolo de Jesus, que foi, né, arrebatado ao céu, tem uma visão do céu na ilha de Patmos, né? Porém, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Veja que na visão do apóstolo João, né, sobre o Apocalipse, né, ele relata coisas materiais e coisas do nosso cotidiano, né, coisas que a gente já viu, ou pelo menos ouviu dizer, né. Agora, o que realmente Paulo viu, né, e ouviu no terceiro céu, que a gente crê, entre parênteses, aí, que seja o mesmo céu, ele diz que só ouviu palavras inefáveis, né? Ou seja, ele foi a um reino totalmente espiritual e não viu nada lá, né, realmente parecido com as coisas materiais, senão ele teria dito. Ele disse que o que ele ouviu não é lícito, nem ele repetir, né, o que ele ouviu ali, né, falar. Então, a gente conclui o quê? Que realmente o céu de João não tem nada a ver, é totalmente oposto ao céu, né, que realmente Paulo foi e viu, né. Jesus no Evangelho diz que depois da sua ascensão,
ele enviaria o seu espírito, né? E não que ele mesmo, depois da sua ascensão, apareceria de novo aos seus seguidores. Eu vou ler São João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, ao quem o Pai enviará em meu nome, ele te ensinará todas as coisas e fará com que você se lembre de tudo o que eu disse a você. João 15, 26. Quando o ajudante vier, a quem eu enviarei do meu Pai, que é o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará ao meu respeito. João 16, 7. Mas eu digo a verdade, é a sua vantagem que eu vou embora, porque se eu não for embora, o ajudante, o consolador, não virá até você, mas se eu for, eu enviarei a vocês. João 16, capítulo 13 e 14. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele guiará vocês em toda a verdade, pois ele não falará por sua própria iniciativa, mas o que ele ouvir, ele falará, e ele revelará a você o que está por vir. Ele me glorificará, porque tomará de mim e revelará a você. Então veja bem, Jesus explicitamente diz que ele e o Pai enviariam o Espírito Santo, o outro Consolador, a seus seguidores, com um propósito específico de ensiná-los, capacitando-os a receber a verdade de Jesus, já que Jesus é o Mestre. Mateus 23, 8. Todas as coisas que Jesus lhe ensinou enquanto estava com ele. Assim, não é Jesus aparecendo para as pessoas para lhe dizer essas coisas. Então veja bem, por isso que nós refutamos esse livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse diz que é o livro da revelação de Jesus para João. Mas não é isso que Jesus prometeu, que ele viria especificamente para uma pessoa depois da sua ascensão. Ele falou que enviaria o quê? O Espírito da verdade. Esse sim ia revelar toda a verdade, né? Então por isso que nós não acreditamos, né, que realmente esse livro do Apocalipse seja verdadeiro, mas sim que ele seja realmente um fake, né? Um falso, né? Uma coisa interessante no Jesus de Apocalipse é que ele está claramente focado nas obras. Ele escreve à igreja de Sardo, né? Conheço as tuas obras. Na igreja de Éfeso, a mesma coisa, conheço as tuas obras. Na de Esmirna, a mesma coisa, conheço as tuas obras. Na Tiatira, conheço as suas obras. Pérgamo, conheço as suas obras. Filadélfia, eu sei suas obras. Laodiceia, eu conheço suas obras. Bom, é bem diferente do que o apóstolo Paulo nos tem ensinado. Paulo nos diz que nós não seremos salvos por obra nenhuma, mas sim pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês notarem, o livro de Apocalipse não fala de cruz, não fala de salvação, né? Pela graça, não fala do apóstolo Paulo, não fala das suas cartas, né? Ele menciona obras, né? Então, com o decorrer aí do vídeo, vocês vão ver que esse livro de Apocalipse foi escrito por um judeu ebonita e justamente para os judeus, né? Vocês podem notar que os gentios aqui são totalmente descartados, né? Numa coisa vocês podem ter certeza, né? Que o escritor do livro de Apocalipse pode ter sido chamado João. O livro é às vezes chamado o livro da revelação de João, né? O divino. Mas ele não era o discípulo que acompanhava Jesus. Isso é bem nítido. Ele era um judeu gnóstico, devoto e místico, exilado na ilha de Patmos, na costa da atual Grécia. Esse autor do livro do Apocalipse, ele havia experimentado uma catástrofe. Ele escreveu seu livro pouco depois que 60 mil soldados romanos invadiram Jerusalém em torno do ano 700 da nossa era cristã. Que esses soldados incendiaram seu grande templo e deixaram a cidade em ruínas, após derrubar uma revolta armada dos judeus. Para alguns dos primeiros seguidores judeus de Jesus, a destruição de Jerusalém era incompreensível. Eles esperavam que Jesus retornasse com o poder e conquistasse Roma antes de inaugurar uma nova era. Mas Roma conquistou a terra natal de Jesus.
Esse Apocalipse era um tratado anti-romano e um pedaço de propaganda de guerra. A mensagem é essa, que Deus retornaria e destruiria os romanos que destruíram Jerusalém. Se alvo principal do autor do livro de Apocalipse era Roma. Ele realmente estava profundamente zangado e triste pela guerra judaica e pelo o que aconteceu com seu povo. Então a gente pode notar que ele não poupou ira, né? E nem frases de vingança, né? Colocando isso, né, nos ombros de Jesus, né? Ele cria ou acreditar que Jesus viria realmente para realmente dar o troco ao povo de Roma, mas isso realmente não aconteceu, né? Bom, nós todos sabemos que as cartas de Paulo é antes de qualquer evangelho. E que Paulo disse assim, mesmo que um anjo dos céus venha até vós e vos pregue outro evangelho que não seja aquele que eu tenho pregado, considere esse evangelho que? Anátema. Anátema quer dizer maldito. Então veja bem, o livro do Apocalipse foi escrito bem depois das cartas de Paulo. E Paulo parece que estava até prevendo para o futuro quando ele disse isso, né? Mesmo que um anjo do céu viesse e pregasse um outro evangelho, um outro Jesus, considere o que? Anátema. Então, o Jesus que Paulo pregou é o Jesus do amor incondicional, um Jesus que não é dessa criação, mas é de uma outra criação, um Jesus que veio realmente nos pregar o reino dos céus e assim o fez e nos deu exemplo disso, né? Porém, esse Jesus que nos é apresentado no livro de Apocalipse é totalmente contrário, né, ao Jesus que Paulo pregava. Esse Jesus do Apocalipse, né, ele vem e se vinga, vai se vingar dos homens aqui na terra. Esse Jesus, ele tem preconceito contra mulheres, preconceito contra criança, né? Ele fala de morte, de vingança. Ele tem preconceito contra outros gnósticos. E ele também relata, né, que ele é contra aqueles que se dizem judeus e não são. Então ele quer dizer o seguinte, esse autor do Apocalipse, que só os judeus têm salvação. Você pode ver que é focado justamente para os judeus. Ele fala das 144, das 12 tribos de Israel, isso, aquilo. Ele vê só salvação nos judeus, né? E eu não sei porquê, né, os evangélicos, né, eles adoram tanto esse livro, né? E esse livro realmente, ele não promete salvação para os gentios, não há cruz, não há graça, não há carta de Paulo, não há redenção para os gentios. Bom, é-se dito, né, que o livro do Apocalipse é um livro realmente de profecias. Eu queria dizer o seguinte, no Velho Testamento também existiam profecias e elas eram realmente submetidas, né, a uma crítica, se era de Deus ou não. Então, como se confirmava se era de Deus ou não? Então, ela teria que ter o seu cumprimento dentro daquela geração, né? Não existia nenhuma profecia que ultrapassasse uma geração que era de 40 anos, porque pelo menos daria para aquela geração dizer realmente Deus falou e Deus cumpriu. Então essa profecia se trata realmente de um futuro, mas um futuro que realmente não vai acontecer. Nada do que está nesse livro realmente é verdadeiro. E como eu disse, né, Paulo disse, mesmo que o anjo do céu venha e vos pregue um outro evangelho, considere anátema. Então, para mim, esse livro do Apocalipse, além de ser um fake, para mim é um livro maldito, né? Então, eu tenho a coragem, né, baseado no que Paulo falou e nessa liberdade que ele me deu, né, de falar que realmente esse livro é um livro maldito que está nas nossas mãos aí. Veja o que diz o começo do livro do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele fez saber enviando seu anjo ao seu servo João. Agora, queria comparar isso com o evangelho de João. João 15:15. Já não vos chamo de servos, porque um servo não conhece os negócios de seu senhor. Em vez disso, chamei vocês de amigos,
pois tudo o que aprendi com meu Pai me dei a conhecer. Jesus nos evangelhos chama de amigo e não de servo. No livro de Apocalipse diz, Apocalipse 1.3, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22.10, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22.16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar o seu testemunho nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi. Apocalipse 21.6, eu sou. Apocalipse 1.8, eu sou. Veja bem, isso aí comparado nos evangelhos, principalmente em Lucas 21.8, certifique-se de que não seja enganado, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, e o tempo está próximo. Não, portanto, não vá para eles. No livro de Apocalipse diz, eis que venho como ladrão. Abençoado aquele que fica acordado, está vestido, não está nu, exposto à vergonha. Apocalipse 16.15. No Evangelho diz o seguinte, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá suas vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 e 11. Então, veja bem, o Jesus dos Evangelhos nos alerta, né, contra as pessoas que digam, né, que o tempo da redenção, o tempo do fim do mundo, está próximo, né? E é justamente isso que é dito, né, no livro de Apocalipse, que eu venho em breve, tudo vai acontecer daqui a pouco, o tempo está próximo, né? E outra coisa também que o livro de Apocalipse relata, né, que Jesus vem como um ladrão. Isso aí é realmente um título bem forte, né? Porque o próprio Jesus disse que o ladrão não vem apenas para roubar, matar e destruir, né? Então ele não faria essa comparação em hipótese nenhuma, né? Então isso aí também, essas passagens também provam, né, que realmente o livro do Apocalipse, para mim, no meu entender, no entender de todo marcionita e gnóstico, o livro de Apocalipse só se trata de um livro totalmente falso. Então, se vocês notarem, esse Jesus do Apocalipse, ele era sexista. Ele diz assim, não obstante, eu tenho algumas coisas contra ti, porque tu sofres. Aquela mulher, Jezebel, que se chama ela mesma uma profetisa, para ensinar e seduzir meus servos a cometer fornicação e comer coisas sacrificadas aos ídolos. O Jesus também de Apocalipse, ele também tem um viés de crueldade, né? Eis que eu lançarei numa cama e os que cometerem adultério com ela em grande tribulação, a menos que se arrependam das suas obras. E eu te expulsarei da minha boca. Eu virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que horas vou subir sobre ti. Esse Jesus, ele não ama as crianças. Ele diz assim, eu matarei seus filhos com a morte. Bom, o intuito realmente do livro do Apocalipse, em síntese, né, é justamente que esse Jesus tem as mesmas obras do Deus Jeová do Velho Testamento, né? O Deus Jeová, ele era iracundo, matador, né, cruel, né, e assim por diante. E tentaram colocar, né, no livro do Apocalipse, formular um Jesus com o mesmo caráter, né, com o mesmo tipo de pensamento, né? Mas só que o Jesus do Evangelho, ele se opõe tanto ao Deus do Velho Testamento contra também esse Jesus, né, do livro de Apocalipse. Porque o Jesus dos Evangelhos, ele nos ensina a amar incondicionalmente, né? Perdoar 70 vezes 7, nunca pagar o mal com o mal, né? E amar nossos inimigos, né? Então esse Jesus aí do Apocalipse, né, ele é sexista, ele é contra as mulheres, né? Contra as crianças, né? E totalmente, né, antagônico, né, ao Jesus realmente verdadeiro apresentado no Evangelho, né? Que diz que realmente seu pai é bom, né? E que seu pai é amor.
Então, a gente tem visto na história, no cotidiano, que o livro do Apocalipse é uma grande fonte de renda, de riquezas para muita gente. Quanta gente dá palestra, quanta gente escreve livros, né, baseado nas profecias do Apocalipse, né? A todo momento a gente vê na mídia, vê entre os irmãos, bom, agora isso aqui está acontecendo, está escrito no livro do Apocalipse, isso aqui realmente é a marca da besta, isso aqui é o anticristo. E passa-se o ano e realmente o ano vem, os dias vêm e nada acontece. Então toda previsão, eu quero dizer o seguinte, baseado nesse livro mentiroso que é do Apocalipse, que é uma farsa, realmente o tempo vai realmente desmascarar todas essas previsões. Então para nós os gnósticos, né, e os marcionitas, esse livro realmente é um fake e nada do que está nesse livro